Olá, Gabriela, tudo bem? Bom dia, como você está? Oi, Karina, tudo bem contigo? Tudo certo. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, você deve estar vendo que eu trouxe hoje uma pessoa para participar da nossa consulta, que é a Neliana. Ela faz parte do nosso grupo e vai nos ajudar na condução aqui do seu processo em conjunto, tudo bem? Tudo bem. Prazer, Neliana. Prazer, Gabriela. Obrigada por você me dar a possibilidade de participar. Eu sou psicóloga e a ideia é poder somar com a Karina, te ajudando aqui no teu bem-estar. Ah, tá bem, obrigada. Ah, que legal. Gabriela, para a gente começar então a nossa conversa e direcionando o nosso bate-papo hoje, me conta como foi a sua última semana, como você passou da nossa última sessão para cá. Eu comecei a ter uma dor nova, que não é uma queixa normal. É uma dor aqui na minha cervical. E eu fiz alguns exercícios com bolinha para tentar fazer uma liberação. Eu coloquei calor, mudei até meu travesseiro. Mas essa dor, ela tá chata. Ela tá tão chata que me fez esquecer a antiga dor. Ah, eu percebo que essa dor diferente que você está sentindo agora te incomodou na última semana. Sim, bastante. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. É, Se você me permite, durante essa sessão, para que a gente possa ir na direção do que a gente conversou, de planejar como cuidar do seu corpo e como lidar com essas dores, tanto essa nova que apareceu e conhecer um pouquinho mais sobre ela, quanto as outras que você trouxe na outra consulta. Eu gostaria de trazer alguns tópicos que você trouxe na nossa conversa anterior, para eu entender um pouquinho melhor como que é a sua rotina, como que é quando as crises de dor vêm. Tudo bem se a gente falar um pouquinho disso? Tudo bem, podemos? Perfeito. Uma coisa que chamou minha atenção e eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais hoje é que você comentou comigo na última sessão que você passa períodos bem, outros períodos a dor piora, até como está acontecendo agora, né? Ou às vezes uma nova dor aparece aí no meio do caminho, e que quando isso acontece, você tende a parar os exercícios, a ficar mais quietinha, né? Em repouso, aí passa e você volta a fazer atividade física. Ou em outros momentos é o contrário, você tem um pouco mais de dor, aí você passa no médico, segue as recomendações, mas depois deixa de seguir. Então parece não ter assim uma constância nesse cuidado, né, com a sua dor. Você pode me contar mais sobre isso? Como que você se sente quando essas dores elas voltam ou aparece uma dor nova? Gostaria de entender um pouquinho melhor. Tá, eu vou te contar um pouquinho, mas antes eu queria te dizer que eu lembrei de ti essa semana. Na nossa última sessão, tu me disse que o ideal não seria parar totalmente, né, quando tem uma dor, que não ficar nem no 8 nem no 80. Tu me disse que eu não preciso correr uma maratona e nem ficar deitado o tempo todo. Então, mesmo com dor, essa semana eu fui no funcional, 2 vezes. E não fui na dança, acho que eu não contei que eu também faço dança, que eu não considero a dança um esporte, um exercício, é um lazer, um hobby. E não piorou, e eu acho que eu sinalizei, né, o instrutor que eu estava com dor, e eu percebi que ele também cuidou os exercícios que estava me propondo. Mas sobre a tua pergunta, o que que eu vejo, assim, que é um comportamento meu. Quando eu tenho algo agudo, eu consigo, atuar sobre. Mas quando é uma coisa mais crônica, eu tenho dificuldade de aceitar e de trabalhar, assim, de forma preventiva, sabe? Sei. Primeiro, que bom que você já conseguiu, né, dar uns passos na direção do que a gente conversou no último dia. Parabéns. De continuar se mantendo em movimento, mesmo com esses quadros agudos de dor, e de comentar isso com um profissional que está te acompanhando. Eu percebo que você se sente mais confiante quando ele sabe o que está acontecendo e direciona os cuidados para o que você precisa.
E sobre a sua fala, eu gostaria que você me contasse mais sobre isso, né? Porque, quando tá agudo é mais fácil de eu lidar com isso, quando tá mais crônico, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Você já parou para pensar por que que é mais difícil nessas situações mais crônicas? Ai, aí entra uma dor da infância. Minha mãe sempre dizia que eu desistia muito fácil das coisas. Eu não acho que seja uma verdade absoluta, mas eu tenho essa crença em mim. Então, assim, quando eu passo por alguma situação em que eu preciso fazer algo com uma maior, não vou dizer com comprometimento, porque eu acho que eu sou uma pessoa comprometida, mas quando eu preciso fazer uma coisa com mais, uma frequência, com um compromisso mais estreito, por exemplo, fisioterapia, ah, até porque não é algo que eu gosto, não é algo que eu me motivo em fazer, eu percebo que a minha adesão é baixa. Se Entendi. vocês me permitem, né, Karine e Gabriela, acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar no teu tratamento, né, Gabriela? Primeiro que eu gostaria de contar que parece que teve uma sintonia muito bacana entre você e a Karina, né? Porque você Né? lembrou dela durante a semana, então parece que a atuação da Karina está fazendo muito sentido para você. Sim. Mas talvez a gente precise pensar um pouco, né, o que mantém a tua adesão nos tratamentos, né? O que faz com que você se motive a realizar os tratamentos, porque parece que quando você se depara que você tem um problema que é crônico, que é de difícil solução, você se afasta. E ao se afastar, parece que emocionalmente você também fica mal com isso, porque daí vem a fala da mãe. Você desiste muito fácil. Sim, eu acho que sim. E eu acho que algo que me ajudaria, talvez, é perceber um progresso, sabe? Algo assim mais, não vou te dizer imediato, mas também não algo tão a longo prazo. Por exemplo, a dança. Por que que eu gosto da dança? Porque eu percebo nitidamente que a cada aula que eu vou, eu tô evoluindo, eu tô aprendendo novos passos, eu tô dançando melhor, eu tô me desafiando e eu estou conseguindo vencer, né? Já com exercícios, é mais difícil ver é menos palpável o resultado. Faz sentido? Porque faz muito sentido, né? É interessante você falar da dança, porque quando você falou, né, de um resultado rápido, na hora a dança me veio na cabeça, né? Porque a dança Uhum. é treino, e se você treina, o resultado vai aparecendo. Agora, quando a gente lida com um problema que é crônico, o resultado não é tão rápido assim. E me parece que para você lidar com algumas dificuldades ou com alguns limites, é algo que te incomoda e que às vezes você se afasta. Acho que sim, acho que sim. E nesse É, sentido, talvez a gente precisasse pensar, né, Karina, como manter a continuidade no tratamento. perfeito. Se me permite, Neliane e Gabriela, você, no seu relato, a dança me parece ter um lugar afetivo, não só de movimento e de atividade física na sua vida, diferente do funcional, que me parece mais uma obrigação, você faz porque você precisa fazer de fato. É isso mesmo que eu entendi? Eu gosto muito de pensar em exercício intuitivo. Eu não sei se esse termo te é familiar. E exercício como funcional, como academia, como musculação, nunca foi algo prazeroso para mim, tá? A dança é. Mas sabendo que eu preciso fazer uma atividade além da dança, e que o funcional, inclusive, me deixaria melhor fisicamente para dançar, eu pesquisei algumas coisas que me ajudassem a enfrentar isso, né? E a aderir ao funcional. Então, eu escolhi um lugar muito próximo da minha casa, que eu posso ir a pé, com horários flexíveis, com um instrutor legal, e no mesmo horário eu faço com uma grande amiga. Então a gente brinca que é uma sessão de terapia, assim, é leve, é divertido, embora fazer os exercícios eu ache bem chato.
Eu vou pelo contexto, não pelo exercício. Ah, que legal o que você está me contando. Eu percebo que você encontrou estratégias para Hum. colocar os movimentos e atividade física dentro da sua realidade de vida de uma forma prazerosa. Fica mais leve do que eu impor como um tratamento, que eu preciso fazer por uma condição crônica. Isso é Perfeito. bárbaro, né? Porque eu acho que te motiva, né? Quando você visualiza o que você consegue, o que é prazeroso, o que é positivo. Mas talvez a gente tenha que ter um pouco de atenção, Gabriela, quando os limites se colocam, né? Por isso que eu volto um pouco para a questão da dor crônica, porque a dor crônica te coloca alguns limites. E a impressão que eu tenho é que quando você se depara com alguns limites ou com algumas coisas que você não consegue fazer, ou que você está limitada, sente dor ou é criticada, né? Como vem à memória, né? Você desiste fácil. Isso, por vezes, pode impactar muito negativamente o teu emocional e aí você abandonar. Eu acho que em outros momentos já aconteceu isso, de abandonar, mas assim, talvez o que eu não consiga ter uma adesão melhor, né? Eu só consigo fazer o exercícios ou alongamentos só nos dias do funcional. Nos outros dias em casa, 5 minutos, conforme a Karina me propôs, eu consigo. Meia hora todos os dias, eu não vou me comprometer porque eu não vou fazer. Mas 5 minutos é possível. Mas ainda assim eu não me sinto motivada, a não ser quando eu tô com dor. Porque daí, se eu não fizer algo, a dor me deixa mal o dia inteiro. Eu não tenho pique para as crianças, afeta meu humor, afeta meu sono, afeta toda a qualidade de vida. Então, se você se depara com a dor, é algo que te lembra fazer o exercício. Agora, se você não tem dor, muitas vezes você esquece deste problema que é crônico e te acompanha. Eu acho que eu ignoro. Acho que é diferente. Eu sei que ele tá ali, mas eu ignoro. Sim, eu entendo. E, Ignora até no sentido de poder vivenciar o lado bom, de estar Fazer de conta bem. que não tenho, Isso, sabe? isso. Hum. E te confesso que eu gostaria também de te ver sempre assim, mas Hum, talvez a gente tenha que pensar juntas aqui, as três, como que a gente pode aumentar a manutenção dessa sensação de bem-estar, porque parece que em alguns momentos o mal-estar vem e aí é muito mais impactante. sim, é, verdade. você me permite, Gabriela, é, te falar também um pouquinho mais, e até mesmo resgatar uma conversa que a gente iniciou na nossa sessão passada sobre as melhores recomendações para o cuidado de dor e como encontrar essa dose para o exercício. Sim, uhum, por favor. Dentro do que você me contou, você tem a dança, que é uma atividade, é sim, movimento, né? E uma atividade muito prazerosa para você. Tem a atividade funcional, que você já faz, apesar de ser uma coisa que, em princípio, você, né, não tem uma certeza absoluta de ser uma atividade que você goste, mas você criou um contexto favorável para que isso aconteça. E então você já mantém uma regularidade de movimento corporal no seu dia a dia. E talvez isso diminua um pouco de frequência quando você está bem, e aí você se atenta mais isso quando esses quadros de dor vêm, você lembra da importância de fazer isso. Veja se faz sentido para a gente começar algumas opções que a gente pode ter nesse sentido. Ah, Quando você tiver crises de dor, por exemplo, que nem você está tendo agora, às vezes você vai se sentir muito mais confortável de fazer a dança que é prazerosa para você, é um ambiente que você gosta mais e tá tudo certo. A gente pode manter o movimento desse jeito nos períodos que é um pouco pior. E a gente pode entender que durante os períodos que a gente está bem,
aproveitar mais todos os benefícios que isso traz, mantendo essa regularidade junto com a sua atividade funcional, e não há necessidade de ficar fazendo exercícios todos os dias. Você é uma pessoa ativa no seu trabalho, no seu dia a dia, com seus filhos, né? O que a gente sabe é que não é recomendado um repouso absoluto nas crises de dor, mas você é uma pessoa que se mantém em movimento, então tá tudo bem manter como você está. Faz sentido isso para você? Mais ou menos. O que me pegou? Na verdade, eu mantenho regularidade do funcional e da dança, sempre. Eu não vou no funcional só porque eu tô com dor. Talvez não tenha ficado claro. Eu vou sempre. A não ser que eu esteja com uma dor que esteja me impossibilitando de sair da cama. Já aconteceu. Mas uma vez, talvez, durante todo esse ano. Mas ainda assim eu não sinto como se eu estivesse, mesmo indo então, né, 2, 3 vezes na funcional, mas a dança, eu não sinto ainda como se eu estivesse fazendo algo para prevenir uma crise, né? Pelo menos foi o que o meu médico deu a entender, que eu ainda precisaria de mais. Eu É, percebo que pode pode, falar, cara. pode conduzir, né, Eliana? Gabriela, se eu te desse uma lâmpada mágica com um gênio, e o gênio pudesse te conceder um desejo, Não. qual seria o seu desejo? Eu acho que não ter dor ou não ter limitações em função da dor. Então, eu entendo que pela sua resposta, o que você almeja é não sentir dor. Mas o Sim, que eu entendo do que a Karina me passou do seu diagnóstico é que a dor é algo que te acompanha. E me parece que enquanto você quiser viver uma vida totalmente sem dor, isso muitas vezes vai fazer você se afastar ou das atividades, ou até dos tratamentos, porque talvez em algum momento você atine. Se o tratamento funciona, eu não tenho dor. Se eu estou tendo dor, o tratamento não está funcionando. E talvez isso faça você ter essas pausas e os afastamentos. Não sei se faz sentido isso que eu estou te colocando. eu acho que sim. Eu não tinha pensado ou não tinha enxergado que talvez eu vá ter dor, independente de estar ou não fazendo o que é solicitado. A tendência fazendo é que eu fique melhor, é que eu talvez não tenha tanta dor, eu não tenha complicações. Mas não me foi dito isso claramente pelo meu médico, que eu possa ter dor mesmo fazendo as recomendações. Nesse sentido, talvez o que a Karina está te sugerindo, né? Assim, se a dança te traz alegria, né? É uma forma até de você amenizar essa dor, né? Porque ela vai estar lá presente. Só que se você fizer uma atividade prazerosa, a gente sabe que fisiologicamente isso vai atuar na tua dor e vai diminuir, né? Mas talvez assim, a dor zero, aí eu deixaria para a Karina, que é a doutora especialista no assunto, para se posicionar em relação a isso. Perfeita a colocação, Eliana. Obrigada pela contribuição. Isso é um ponto muito importante, Gabriela, porque, como o próprio nome já diz, e às vezes a gente fica até um pouco inseguro com esse termo, né, do crônico, né? Então, isso dura para sempre, é assim que eu vou viver. E o que a gente sabe é um padrão natural a gente ter períodos bem, períodos de piora de dor. É como qualquer outra doença crônica. Eu gosto de dar o exemplo de doenças respiratórias crônicas, porque isso às vezes faz mais sentido. Uma pessoa ela pode ser asmática e ela vive muito bem com isso. Às vezes ela tem crise, mas ela já sabe como lidar com isso para logo sair dessa situação. Então, talvez o que a gente vai discutir mais aqui nas nossas próximas sessões e no nosso planejamento é como que a gente se comporta quando esses momentos de pior aparecem, porque eles vão aparecer. E aí a gente só precisa sair logo deles.
e a gente está indo para um caminho nessa direção. Isso faz sentido para você? Sim, faz sentido, Karina, com certeza. E Tá o que eu certo. gostaria de ressaltar, Gabriela, é que a impressão que eu tenho é que você é muito aplicada. Você vai Hum. atrás do funcional, você vai atrás de motivações, até para virar uma sessão de terapia para você se motivar, até de modo não deixar de ir, você vai procurar dança. Então, eu vejo que você é uma pessoa muito empenhada e que a gente tem que trabalhar esse empenho para talvez essa ideia do desiste fácil, essa sim, eu acho que essa a gente pode deixar ela se esvair totalmente. Difícil, né? Uma criança que tá tão presinha em mim. Eu sei, mas essa a gente consegue trabalhar, viu, Gabriela, e deixar ela zero. Agora, a dor, talvez a gente vai ter que trabalhar como uma companheira, que a gente vai ter que cuidar dela ali naquele momento. Tá bem? Tá bem. Muito obrigada Então, pela tua confiança e nos tua vemos. presença. Nos vemos, Gabriela. Obrigada. Vamos marcar semana que vem. Seguinte, vocês vão ter que fazer alguma coisa comigo. Ou vocês vão fazer uma sessão comigo semana que vem, ou vão me medicar, alguma coisa.